Hoje a gente vai falar uma passagem que está em Êxodo 5, versículo 9, que diz assim: Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se aplique e não deem ouvido às palavras mentirosas. Aqui foi Faraó que falou. Moisés foi falar com Faraó para libertar o povo. Só que Faraó ficou com mais raiva ainda de Moisés e agravou mais ainda a situação do povo. Se o povo sofria na escravidão, Faraó apertou mais ainda para que eles sofressem mais ainda. Deus ele nos entrega uma promessa grande, coisas começam a se estreitar nas nossas vidas. E a gente muitas vezes fica, como assim, Deus, o Senhor acabou de nos entregar uma promessa de que nós iríamos sair disso, que o Senhor ia nos dar a vitória e está acontecendo essas coisas. Mas nós temos que entender que quando Deus ele quer abençoar uma pessoa, gente, sempre vem uma luta antes. Uma luta como se a gente estivesse sem saída. O povo estava sem saída, o povo estava sendo pressionado mais ainda. Mas Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito. Então é sempre assim, quando Deus ele tem algo grandioso nas nossas vidas, coisas começam a se estreitar. Então não fique surpreso, não fique desanimado. Gente, quando é o diabo, porque existe, ou muitas vezes a gente fica assim, né? Poxa, as coisas estão acontecendo isso. Ou é Deus ou é o diabo. Mas normalmente nós temos tendência de fazer o que quando as coisas estão dando errado? Tá repreendido em nome de Jesus. Isso é coisa do diabo. Mas nem sempre é do diabo, gente. Nem sempre. E muitas vezes a maioria é de Deus. Muitas vezes Deus ele nos permite e nos prova situações com propósito. Quando é do diabo, a gente ora, a gente repreende, a gente jejua e o mal cai por terra. Mas quando vem de Deus, a gente pode jejuar, a gente pode orar, a gente pode fazer o jejum de Daniel. Nada. Não vai resolver. Porque é do próprio Deus. Foi a mão do próprio Deus. Então, gente, quando tá tudo estreito, quando um do lado, um do outro, nada tá dando certo, tem alguma coisa aí. E muitas vezes é do próprio Deus, gente. Por um propósito. Sabe? Então, é incrível, né? Como Deus ele é perfeito, gente, em tudo. Em tudo. Deus ele nos ensina, Deus ele nos... Ele nos ensina. E eu tenho um caderninho agora pra anotar tudo. E o Espírito Santo, gente, enquanto eu tava escrevendo, o Espírito Santo, ele falou comigo assim: através de uma grande batalha sai um grande soldado. Foi o Espírito Santo que falou comigo. E eu fiquei pensando como Deus ele é, né? Sempre nas nossas vidas, gente, é batalha. Mas quando nós temos Deus, ele nos fortalece. A palavra de Deus diz: eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem dele, gente. Não vem de nada mais. Mas Deus, ele nos ensina. Em meio ao sofrimento, em meio à dor. Ele nos ensina. Mas não é para nos destruir, mas para nos lapidar. Mas que nós não venhamos a desanimar em meio à prova, a situações difíceis, porque aquele que nos prometeu a boa obra é fiel para cumprir. Creia de que quando Deus ele nos entrega uma promessa e as coisas começam a se estreitar, é porque logo vai acontecer. Foi assim com o povo de Israel. E logo Deus desceu e libertou e livrou eles do Egito. E que Deus abençoe a vida de vocês. Foi uma palavra curta que o Espírito Santo ministrou ontem. E eu só quis passar para vocês, porque como eu fui abençoada por essa palavra, vocês também sejam. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Deus abençoe, gente.